Olá, aluno! Seja muito bem-vindo a mais uma correção do cursinho Sinter. Eu sou a professora Ana Paula e hoje convido vocês a, junto comigo, corrigirmos a prova do Colégio Salvador Arena, mais conhecido ou conhecido carinhosamente como Colégio da Termomecânica. Hoje, convido vocês a corrigir a prova da edição do processo seletivo de 2025 da prova de língua portuguesa. Vamos lá? Questão de número 1. A primeira questão diz o seguinte: leia a tira para responder as questões de números 1 e 2. Observem que, assim como a termomecânica, outros concursos que envolvem principalmente a questão de interpretação de texto traz para nós o quê? Questões de tirinhas, cartoons, que levam o aluno a entender, a contemplar a interpretação de texto. Então, observem aí com bastante cuidado, nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal através das palavras, a linguagem não verbal através, por exemplo, das figuras, e todos esses elementos são elementos extremamente importantes que nos ajudam à interpretação de texto. Então, ele pede para que a gente leia com atenção para, então, responder as questões de número 1 e número 2. O quadrinho traz a seguinte informação. Nós temos aí, então, duas personagens conversando, e a primeira delas diz o seguinte: eu não vou ficar aqui com uma bola burra fazendo para mim. E aí, o que a segunda personagem, o que ela diz? Bem, então, chuta ela. Ao que ela responde: acho que eu assustei ela. Ela acabou de desmaiar, né? Então, porque a bola aí murchou. Muito bem. A questão, ela envolve, dentro da disciplina de língua portuguesa, o assunto que se refere às figuras de linguagem. Tá? Então, essa é uma questão de nível fácil, uma questão que envolve a ideia, a classificação das figuras de linguagem. E a questão número 1 é pergunta: é correto afirmar que nesta tirinha, né, que na tirinha, observa-se a figura de linguagem, aí nós temos a, B, C e D, dentre as quais apenas uma é a verdadeira. Então, lá está escrito personificação, B, antítese, C, hipérbole, D, pleonasmo. Então, é necessário aí que se conheçam as figuras de linguagem a fim de quê? A fim de responder a questão. Personificação é uma figura de linguagem que consiste em atribuir características humanas a seres não humanos. Por exemplo, o morro, coxo, coxicha. O morro, ele tem boca? Não, né? Quem tem boca são os seres humanos. Logo, o que nós temos aqui? Uma personificação. Que significa o quê? Que significa atribuir características humanas a seres não humanos. Ok? Por exemplo, o sol me abraça com os seus raios. O sol não tem braços. Então, aqui também nós temos o quê? Uma figura típica, considerada aí, conhecida como personificação, prosopopeia ou ainda animização. Então, se nós observarmos, ela faz referência à bola, e ela diz que a bola é burra, né? Então, ela diz, eu acho que assustei ela. Ela quem? A bola. Que a bola desmaiou. Quem desmaia, quem se assusta é justamente o quê? Os seres humanos, os seres vivos. E não a bola, que é um ser inanimado. Por esta razão, a resposta é a resposta A, porque nós temos aqui a personificação da bola. A personificação, portanto, atribui características humanas a seres não humanos. Logo, a questão número 1, a resposta é A, já mais fácil. Muito bem. Questão de número 2 da prova Engenheiro Salvador Arena, a prova do ensino médio de 2025, disciplina de língua portuguesa. Nós temos aqui uma tirinha. Nesta tirinha, então, nós temos duas personagens. Uma delas diz o seguinte: eu não vou ficar aqui com uma bola burra fazendo psiu para mim. A outra personagem diz: bem, então chuta ela.
O que ela responde? Acho que eu assustei ela. Ela acabou de desmaiar. Essa questão, a questão de número 2, é uma questão típica de gramática. Então, nós vamos ser convidados a repensar nesta prova o quê? As questões de ordem gramatical. Muito bem. Então, a pergunta é a seguinte: assinale a alternativa em que a fala do segundo quadro. Então, nós temos aqui o segundo quadro, que está escrito o quê? Bem, então, chuta ela. Assinale a alternativa em que a fala do segundo quadro está reescrita em conformidade com a norma culta, a norma padrão da língua portuguesa, considerando-se a fala da personagem do primeiro quadro. Por que nós temos que referir-se ao primeiro quadro para então analisarmos o segundo quadro? Justamente por essa razão. A razão de que é necessário saber o referente. Quem que é esse chuta ela? Chuta a bola, né? Para então podermos observar com mais cuidado a construção gramatical. Para aí então definirmos aquela cuja escrita está de acordo com a norma padrão culta da língua portuguesa. Muito que bem. Então, nós temos aqui, olha só, na letra A. Se a bola está te incomodando, então a referência a um tu, que é a segunda pessoa do singular, você deve chutá-la. Então, nós temos alguns problemas aí, né? Quais são esses problemas? Primeiro que eu tenho aqui uma referência à segunda pessoa, e aqui a referência à terceira pessoa. Houve uma mescla da fala aí das personagens, houve uma mescla das pessoas gramaticais. Isso não pode acontecer, porque aqui é um desvio de ordem gramatical. Outra questão, olha só, tá assim, chutar lá. Olha que estranha essa colocação, chutar lá. Nós sabemos que verbos terminados em RS ou Z é necessário fazer o quê? Tirar o RS ou Z e emprestar um L. Então, o ideal seria o quê? Chutar lá. Olha só, verbos terminados em RS ou Z, tiramos o RS ou Z e emprestamos o L. Então, chutar lá também está errado. Então, essa letra A realmente, assim, sem condições. Vamos para a letra B, então. Se a bola não está lhe agradando, chute ela. Opa, também nós temos aqui uma questão problemática. Por quê? Porque os pronomes pessoais de caso reto, ou seja, eu, tu, ele, nós, vós e eles, não podem funcionar como objetos. Eles devem funcionar apenas como sujeito das orações. Logo, não se deve haver esse tipo de colocação. A colocação pronominal reza o quê na língua portuguesa? Que verbos terminados em RS ou Z, nós temos que tirar o RS e emprestar o L. Então, ficaria chutá-la. Já na letra C, nós temos o seguinte: se não estás contente com ela, dê-lhe um chute. Então, nós temos aqui a mistura da segunda pessoa, estás, com a terceira. De novo, nós temos aí o mesmo problema da mistura das pessoas gramaticais. Então, não pode, também nós temos aqui um desvio de ordem gramatical. Já na letra D, observem, se você, terceira pessoa, está contrariada com a bola, chutear. Olha que interessante, então, nós temos aqui. Chutear. Então, nós mudamos aqui o tempo verbal. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos uma ótima construção gramatical que respeita a norma culta. Então, a letra é D de dado. É uma questão de nível mediano, de colocação pronominal, de mescla, né, de mistura de pessoas de ordem gramatical, e temos que tomar bastante cuidado nesse tipo de pergunta, porque é uma pergunta que requer do aluno aí um conhecimento mais aprofundado em se tratando de quê? Em se tratando das colocações pronominais, uma questão de morfologia. Questão de número 3, do concurso, né, Engenheiro Salvador Arena, a prova do Colégio da Termomecânica de 2025, a questão de língua portuguesa, questão de número 3. Nós temos um texto, esse texto é um texto relativamente longo, o que requer do aluno um pouco de paciência, de calma, principalmente por quê? Porque em cima deste texto, nós teremos as questões de número 3 a 7.
Particularmente, é uma característica da VUNESP. A Fundação VUNESP, que é responsável pela aplicação da prova do Colégio Salvador Arena, é justamente uma fundação que tem essa característica de fazer uma prova que engloba vários assuntos, porém com poucos textos. No entanto, os textos são diversos, são diferenciados, e alguns, inclusive, de extensão aí mediana a grande, né? Então, eu convido vocês aí a lerem comigo esse texto de forma bem calma e bem tranquila e bem atenta, ok? Diz o seguinte: o racismo ambiental é um tema utilizado para se referir ao processo de discriminação que as populações periferizadas ou compostas de minorias étnicas sofrem através da degradação ambiental. A expressão denuncia que a parcela marginalizada, historicamente invisibilizada, é a mais afetada pela poluição e degradação ambiental. Há um senso comum e até um mito criado em torno da questão ambiental, de que ela atinge todos igualmente, conta Marcos Bernardino de Carvalho, professor de Gestão Ambiental da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, da Universidade de São Paulo. Então, observem, ele diz o quê? Que há um senso comum e até um mito, olha que interessante, criado de que a questão ambiental atinge todos igualmente. Então, ele diz que isso é um mito, que, na verdade, algumas populações sofrem muito mais com a questão da degradação ambiental, de acordo com a sua etnia, sua condição social, do que outras. E o texto continua. Segundo Carvalho, o racismo ambiental está intrinsecamente ligado ao movimento dos direitos civis americanos, que ocorreu entre as décadas de 50 e 60. A criação do termo foi atribuída ao ativista afro-americano Benjamin Franklin Chaves Jr., que chegou a atuar como secretário de Martin Luther King Jr., um dos líderes do movimento de direitos civis. Ele se destacou por fazer denúncias sobre a questão de que a população mais vulnerabilizada, especificamente a negra, era a mais vitimada pela degradação ambiental, que a tinha, digamos assim, como alvo preferencial, explica Carvalho. Atualmente, a falta de investimento em regiões sem saneamento básico, o despejo de resíduos nocivos à saúde em regiões de vulnerabilidade social, a grilagem e a exploração de terras pertencentes a povos nativos são exemplos de manifestação do racismo ambiental. E ele continua. O racismo ambiental, apesar de ser causado por injustiças sociais, também tem papel ativo em sua criação e seu crescimento. Então, esse trecho aqui vai ser especialmente importante para nós numa dessas questões aí que faremos daqui a pouquinho. Segundo Carvalho, a falta de políticas públicas que impeçam essa forma de discriminação contribui para a manutenção desse cenário de exclusão. Ela evidencia a situação desigual em que nos encontramos, tanto econômica como politicamente, e acaba consolidando uma situação, não sendo apenas um indício de desigualdade, explica o professor, ao contar como a falta de acesso a serviços públicos básicos, como serviços de saneamento, aprofunda o abismo social. Então, ele fala, né, principalmente sobre essa questão da falta de saneamento básico, que aprofunda o abismo social. Quanto mais resíduos houver e quanto mais maltratado for o ambiente, mais você consolida essa situação de desigualdade e discriminação absurda, conclui Carvalho. É uma questão que vai trabalhar a questão ambiental, mas também vai trabalhar o quê? Essa ideia desse conceito de racismo ambiental, que é muito comum aí, que está, embora incompreensível, né? É muito comum na nossa sociedade. Muito que bem. A questão de número 3, ela envolve justamente o que? A leitura atenta desse texto, que é um texto mediano a grande, e vai perguntar sobre esse conceito do que é o chamado racismo ambiental. Então, a questão número 3 diz: de acordo com o texto, é correto afirmar que o racismo ambiental o quê? O item A, ele diz o seguinte, que o racismo ambiental afeta de maneira igual
igualitária às populações que vivem numa mesma região. Observem cuidadosamente. Olha só. No segundo parágrafo, aqui nós temos o primeiro parágrafo, aqui nós temos o segundo parágrafo, não é mesmo? No segundo parágrafo, observem bem o que está escrito. Há um senso comum e até um mito. Se é mito, não é realidade, não é verdade. Criado em torno da questão ambiental de que ela atinge todos igualmente. Então, ele diz que ela não atinge todos igualmente e que isso é um mito, ou seja, não é verdade. O item A, ele traz justamente essa ideia. Afeta de maneira igualitária as populações. No texto, Carvalho diz que não afeta. Né? Ou seja, que há um mito que envolve essa ideia de que todos sofrem igualmente. No entanto, ele vai desenvolver uma argumentação no texto para nos provar que não acontece desta maneira. Então, a A não é a resposta. Letra B. É tanto um provocador de desigualdades sociais quanto alimentado por elas. Então, o racismo ambiental, se nós observarmos aí com bastante cuidado, ele diz o seguinte, que o racismo ambiental, apesar de ser causado pelas injustiças sociais, também tem um papel ativo em sua criação e seu crescimento. Então, nós temos aqui a questão número 3, ela vai envolver esse quinto parágrafo, ele vai trazer justamente essa ideia. A ideia de quê? De que o racismo ambiental, ele provoca, ele é um agente provocador das desigualdades sociais, porém também ele faz o quê? Ele ainda é alimentado por ela. Então, as desigualdades sociais, tanto é alimentada quanto alimenta, e é um elemento extremamente provocador. Então, ele diz o seguinte, observem, o racismo ambiental, apesar de ser causado pelas injustiças, ele também tem um papel ativo na sua criação e seu crescimento. Então, o racismo ambiental, ele acaba trazendo aí, aumentando o que ele chama de abismo social, propriamente dito. Logo, a resposta da questão número 3 é letra B, de boa tarde. Muito bem. A questão número 4 do engenheiro Salvador Arena, da prova de língua portuguesa de 2025, traz uma questão que vai envolver também interpretação de texto. Observem que há uma tônica, há uma tendência dos concursos, de modo geral, todos, sem exceção, de trazerem questões que envolvem a capacidade de interpretar textos. É uma necessidade em todas as áreas, se observarmos com bastante cuidado. É importante que se interprete não só a uma prova, mas também ao mundo à nossa volta, não é mesmo? A questão número 4, então, envolve a interpretação de texto. E diz o seguinte: entre os fatores apontados como indicadores de racismo ambiental, o texto cita o quê? Então, essa é uma questão que às vezes obriga o aluno a retomar ali o texto e tudo mais, né? Então, ele pergunta assim, o que indica, quais são os indicadores do racismo ambiental? Observem com cuidado que no próprio texto ele fala, né, que o que aprofunda o abismo social é justamente o quê? Quanto mais resíduo houver, quanto mais maltratado for o ambiente, você consolida essa situação de desigualdade e discriminação. Ele fala também sobre a questão do fato, a falta do acesso a serviços públicos, ao fato de que, muitas vezes, as populações periféricas, que são marginalizadas, não têm acesso a serviços públicos básicos, né? O que nós chamamos de saneamento básico. E a questão número 4, ela vai envolver justamente essa tônica. Questão número 4 pergunta, entre os fatores apontados como indicadores de racismo ambiental, o texto cita o quê? Nós temos aí a falta de condições de higiene dos locais onde as minorias vivem. Então, a falta de condições de higiene, que é o que nós chamamos de quê? Que nós chamamos de saneamento básico. Esgoto, água encanada, o recolhimento do lixo e etc. Então, na questão número 4, a resposta é justamente A, quando ele fala que
Um dos indicadores do racismo ambiental é a falta de higiene, a falta de saneamento, pela falta de esgoto, de água encanada, recolhimento de lixo. Então, letra A. Questão de número 5, da prova de língua portuguesa de 2025 do Colégio Salvador Arena. A questão número 5 diz: assinale a alternativa em que a palavra entre colchetes é um antônimo. Opa, então vamos tomar um pouco de cuidado aí. É importante que nós tenhamos claro que o antônimo significa o quê? Se refere a quê? A aproximação de palavras contrárias. Então, dia e noite, frio e quente, feliz e triste, e assim sucessivamente. Então, nós queremos o quê? Palavras opostas, palavras contrárias. Muito bem. Então, uma questão de estudo de palavras, né, gente? Muito bem. Então, diz o seguinte, ó. O racismo ambiental está intrinsecamente ligado na questão de vocabulário. O aluno ele tem que trazer como repertório cultural, do seu cabedal enciclopédico, do seu vocabulário, que intrinsecamente significa o quê? Ligado de maneira muito próxima, intrinsecamente, porque é o intrínseco, ele é o ligado, unido, ele é o íntimo, né? Então, essa ideia aí, ó, de que o racismo está intimamente ligado, perfeito. São palavras que sim, têm o mesmo sentido. Se sim tem o mesmo sentido, nós consideramos palavras o quê? São sinônimos. Então, a gente tem aqui uma sinonímia, não é antônimo, então toma cuidado. A questão do Engenheiro Salvador Arena pergunta claramente, olha, eu quero um antônimo, né? Não quero sinônimo. Então, o aluno precisa deixar claro nessa questão que o que ele busca é justamente o quê? O antônimo, ou seja, palavras opostas. No caso da A, nós temos palavras que são sinônimas. Sim, tem o mesmo sentido. Então, não é a A. Letra B. O despejo de resíduos nocivos que fazem mal. Então, ele coloca aqui como dispensáveis, né? Então, a saúde em regiões de vulnerabilidade social. Então, olha aqui, nocivos que fazem mal. Se fazem mal, logo são dispensáveis. Não são opostos, tá? Então, o que seria o oposto de nocivo? Benéfico, né? Então, aqui nós não temos também o quê? Palavras opostas, palavras contrárias, não temos antônimos na letra B. Já na letra C, olha que interessante, observem com cuidado. Ele evidencia. O que é evidenciar? Tornar evidente, tornar à mostra. Então, ele diz assim, ela evidencia. Então, evidenciar é mostrar, deixar à mostra. E aí, entre colchetes, está dizendo que mascara é o contrário de evidenciar. Se evidenciar é deixar à mostra, mascarar é esconder. Então, sim, nós temos aqui as palavras que são contrárias, que são opostas. Então, nós temos aí um antônimo da palavra que é destacada. O contrário de evidenciar, mostrar é o quê? É esconder. Então, letra C de casa. Questão de número 6, da prova de 2025 de língua portuguesa do Colégio Salvador Arena, na prova de língua portuguesa. Questão de número 6 diz o seguinte: leia o trecho. Quanto mais resíduo houver e quanto mais maltratado for o ambiente, mais você consolida essa situação de desigualdade e discriminação absurda. E ele vai aqui nos mostrar em que momento daquele texto enorme foi tirado esse trecho. Então, quinto parágrafo. A pergunta é a seguinte: nele onde? Neste texto, nesse trechinho, é correto, é verdadeiro afirmar que se observa um período composto por o quê? Então, nós temos aqui o período composto, ele engloba tanto orações coordenadas quanto orações subordinadas, e o aluno ele traz esse conhecimento prévio, por quê?
Porque as subordinadas é uma matéria que é prevista pela BNCC no 9º ano do ensino fundamental. Então, logo, imagina-se que por ser uma matéria que está muito fresca, o aluno é capaz de responder. Então, observem bem, olha, quanto mais resíduo houver, mais maltratado é o meio ambiente. Então, quanto mais a professora grita, mais os alunos ficam irritados. Quanto mais guardo dinheiro, mais rico fico. Quanto mais dieta faço, mais uma vida saudável eu terei, ok? Então, a ideia é de proporção. Quanto mais estudo, menos dúvidas tenho. Melhor nota tirarei, ok? Então, a ideia de quê aqui? A gente tem uma ideia de proporção. Então, quanto mais resíduo houver, mais maltratado é o meio ali ambiente. Então, nessa questão de número 6, nós temos a ideia de proporção. Então, se nós observarmos, nós temos aqui ideia de oposição, contrariedade, comparação, proporção e condição. Então, nós teríamos o que aqui? Nós teríamos aqui, nesse caso, uma coordenada adversativa, que dá a ideia de oposição. Na B, aí a coordenada comparativa não seria assim, classificada na língua portuguesa, porque comparativa é a subordinada adverbial. Na C, uma subordinada adverbial proporcional, que é a nossa resposta. E na letra D, uma subordinada adverbial condicional, que dá a ideia de condição. Neste caso, nós temos a ideia de proporção. Então, nós temos uma oração subordinada adverbial proporcional, que é a letra C de casa. Muito bem. Questão número 6, letra C de casa. Questão número 7, da prova de Engenheiro Salvador Arena, prova do colégio de 2025, prova de língua portuguesa. A questão de número 7 diz: o autor do texto recorre ao emprego de uma metáfora no trecho, aí nós temos a B, C, D, são 4 alternativas, e ele quer saber, dentre essas alternativas, aquela em que nós temos a ocorrência de uma metáfora. Para respondermos essa questão, vale lembrar que a linguagem metafórica também é considerada uma linguagem figurada. Então, uma linguagem conotativa, diferente, por exemplo, da linguagem denotativa, que é a linguagem real, ao pé da letra, dicionarizada. Então, ele busca o quê? Algum trecho em que haja o uso da linguagem figurada, da linguagem metafórica. Na letra A, nós temos a criação do termo racismo ambiental foi atribuída ao ativista afro-americano Benjamin Franklin Chaves Jr. Todas as palavras aqui estão sendo usadas no sentido real, no sentido denotativo. Logo, não temos uso da metáfora. Letra B. Atualmente, a falta de investimento em regiões sem saneamento básico, o despejo de resíduos nocivos à saúde em regiões de vulnerabilidade social, reticências. Também, gente, todas as palavras que estão aqui estão sendo usadas no sentido denotativo, real, não há ocorrência de nenhuma metáfora. Já na letra C, nós temos: ela evidencia a situação desigual em que nos encontramos, tanto econômica como politicamente. Também temos a ocorrência de todas as palavras no seu sentido real, denotativo. Já a letra D, nós temos a seguinte ocorrência: ao contar como a falta de acesso a serviços públicos básicos, como serviços de saneamento, aprofunda um abismo social. Olha que interessante esse trecho, abismo social. O que seria um abismo? Seria uma espécie de precipício. Então, nós temos uma linguagem denotativa, algo que se refere ao quê? À geografia. É uma depressão natural, é um precipício, é um relevo com desnível maior de 10 metros. Então, geograficamente falando, o que é um abismo? Então, o abismo ele é uma espécie de precipício, uma espécie de depressão natural.
uma espécie de relevo com desnível maior de 10 metros. E aqui nós não estamos usando no sentido real. Aqui o abismo social, ele se refere ao quê? A justamente essa distinção, essa diferença em que nós temos a elite por um lado e o proletariado para o outro, né? Então, o abismo social, aqueles que têm acesso ao saneamento básico, daqueles que não têm acesso. Então, aqui, no caso, a letra D, a expressão abismo social foi utilizada numa linguagem aí metafórica, ou seja, uma linguagem figurada. Muito bem. Questão número 8, da prova do engenheiro Salvador Arena, a prova de 2025 de língua portuguesa. As questões que envolvem da 8 até a questão de número 15 levam em consideração esse texto do Otto Lara de Rezende, que é uma espécie de uma crônica, e que eu convido vocês a lerem comigo com bastante cuidado, com bastante carinho, com bastante atenção. Sensação de mal-estar, essa que me acompanha. Aonde vou, vai comigo. Apenas uma unha quebrada, coisa tão mesquinha, e, no entanto, me impede o livre movimento. A secreta causa desse desconfortável estar em mim. Então, não é físico. Se é psíquico, emocional, a origem se esconde. Aura de ansiedade, o próprio ar pesa ou escasseia. Psicossomático, há de ver que é uma interação. Fujo de sua consciência, tento esquecer. Mas em vão, é um pesadelo. Durmo e acordo logo depois, assustado. A vigília não me acalma. Não estava no sono o sonho mau. Então é verdade? É tudo verdade? Depois de tantas decepções, depois de tudo que eu vi, que vivi, 30 anos sem eleição, em nome da ordem ameaçada, em nome da guerra à corrupção. Há quantos anos, meu Deus, esse mesmo lenga-lenga? E ter de suportar a exceção que se eterniza, que constrange, nem dá para pensar em outra coisa. Inflação, recessão, estagnação, estagflação. Ah, Brasilzão que não toma jeito. Ou é assim mesmo o seu jeitão? É ir levando. Um dia Deus se apieda de nós. E então, verde será o verde de nossas matas. E será azul o azul de nosso céu. Sob o signo do Cruzeiro do Sul, seremos aquela pátria. Mas a sonhada, nem precisa. A pátria de que o cidadão se orgulha. Ou só isso, de que não se envergonha. Então, no trecho aqui, nós temos o seguinte, que o sonho de uma pátria não precisa nem ser uma pátria em que o cidadão se orgulha. Basta ser apenas uma pátria de que ele não se envergonha. Que a adulta fique entregue a si mesma, sem trauma nem tragédia. Mas assim, tenham a santa paciência. Assim não dá, é demais. Não vale a pena tentar dormir de novo, sentado na cama no meio da noite. Daqui a pouco o dia vai nascer. O sol espanca as trevas, mas o pesadelo continua, até se agrava. Está nos jornais, está na conversa de todo mundo, está no silêncio, nessa dolorosa expectativa. Na rua passa o lixeiro, também ele perplexo. Não cabe no seu caminhão tanto lixo. O mais simples cidadão está dividido, dilacerado, quer olhar a autoridade com um mínimo de respeito, boa-fé, temor reverencial. Mas o mesmo personagem interpreta dois papéis que se contradizem: o palácio e a sarjeta. A água filtrada se mistura à água do esgoto. A vasa imunda vai de fora para dentro. Vai de fora para dentro. E o mais crédulo dos brasileiros se pergunta se dá para absorver tanta dose de mentira. O cínico minueto, tu faz de conta, embrulha o estômago. De dia e de noite, então de dia e de noite, até quando vai esse pesadelo esquizofrênico? Então, nessa crônica, nós temos uma discussão num período problemático da nossa história que faz referência aí à ditadura militar. Então, trata-se de uma personagem
que acorda assustada e, de repente, tem a noção de tudo que está acontecendo historicamente no seu país, que no caso ele chama ali carinhosamente de Brasilzão, jeitão. Então, nós temos aí uma referência, ok? Na questão de número 8 da prova do engenheiro Salvador Arena, há uma referência justamente o quê? A leitura, a interpretação. Essa questão de número 8 é uma questão típica de interpretação de texto. E ele diz o seguinte: a partir da leitura do texto, é correto, é verdadeiro afirmar que o cronista e tal, demonstra o repúdio pelo cidadão que não consegue se posicionar diante da situação em que vivem certas pessoas. Não há um repúdio em relação ao cidadão, mas um repúdio em relação a toda a situação, uma revolta em toda a situação histórica que ele vive. Letra B. Está certo de que o novo dia trará consigo novidades positivas que mudarão o triste quadro brasileiro. Ele não tem certeza. E é justamente o fato dele não estar certo que faz com que ele acorde, com que ele tenha insônia, com que ele tenha um sobressalto. Muito menos novidades positivas. Aí um medo em se saber o que vai acontecer, justamente pela incerteza. Letra C diz o seguinte: percebe-se que não está sonhando e que a realidade do dia a dia é melhor do que a fantasia. Não, a realidade é, no mínimo, terrível. Letra D. Espera que o brasileiro, se não tiver orgulho de seu país, consiga, ao menos, não se envergonhar dele. Perfeito. Letra D é a resposta. E se voltarmos à leitura, olha só. A pátria de que o cidadão se orgulha ou só isto, de que não se envergonha. Então, se não tem orgulho, ao menos não se envergonhe de seu país. Então, na letra D, espera que o brasileiro, se não tiver orgulho do seu país, consiga ao menos não se envergonhar dele. Questão de número 8, D de dado. Questão de número 9, Engenheiro Salvador Arena, prova de língua portuguesa, edição de 2025. Com relação aos fatos ocorridos no passado, relatados no segundo parágrafo, observem cuidadosamente. Olha só, a questão de número 9 faz aí uma referência à localização, para que você consiga voltar ao texto, caso seja necessário. Então, não precisa ler o texto novamente inteiro, apenas o quê? Segundo parágrafo. Com relação aos fatos ocorridos no passado, relatados no segundo parágrafo, o autor do texto demonstra o sentimento de quê? Olha só na A, de indignação, na B, de saudade, saudosismo, na C, conforto e na D, ódio. Então, nós sabemos que ele não tem saudade, ele está extremamente desconfortável. Então, nós temos aí indignação ou ódio, né? Então, reparem que no texto ele está indignado em relação a todo o problema a que vive o país, né? Então, ele vai falar o quê? Ele vai falar sobre toda a problemática que envolve o país num processo de ditadura militar. Então, na ele diz, indignação, pois esses fatos não surtiram efeito e ainda assim continuam ocorrendo nos tempos da escrita da crônica, justamente isso. Ele vai fazer uma referência aqui a toda essa problemática de viver em um país que não se pode, por exemplo, escolher os seus próprios governantes, tá? Na letra D, caso você tenha alguma dúvida, olha só o que está escrito, que ele sente ódio, pois havia no país condições que lhe permitiam ter uma vida financeira estável, tranquila, e que ele perdeu pelos seus próprios erros. Em nenhum momento isso está escrito no texto, né, gente? Então, cuidado aí. Por quê? Porque muitas vezes faz uma referência a algo que está, assim, fora do texto. Não está ali dentro do próprio texto. Então, tenham leituras sempre assertivas e sempre muito atentas. Então, a questão de número 9, letra A. Questão de número 10, prova de língua portuguesa de 2025 do Colégio Salvador Arena. Leia o trecho. O mais crédulo dos brasileiros se pergunta se dá para absorver tamanha dose de mentira. Então, olha só, que interessante. A pergunta é a seguinte, ó. A palavra destacada tem como sinônimo. Então, sinônimo,
Sim, são palavras que têm o mesmo sentido, a mesma semântica, o mesmo significado. O que é o crédulo? Crédulo é aquele que crê, aquele que acredita em tudo, né? Então, aquele que acredita em tudo, ou seja, aquele que não desconfia. Se eu não desconfio, se eu acredito em tudo, se eu creio em tudo, eu sou o quê? Eu sou ingênuo, né? Então, essa questão aí de número 10 é a letra da resposta, é a letra B. O crédulo é o contrário de esperto, porque quem é esperto sempre pensa, sempre desconfia, sempre está muito atento. O ignorante é o que ignora, o que desconhece. O patriota é aquele que tem amor à pátria, né? Então, o sinônimo de crédulo é aquele que acredita em tudo, aquele que crê em tudo, aquele que não desconfia. Então, letra B de bola, questão de número 10. Crédulo é sinônimo de ingênuo. Okay? Questão de número 11, Colégio Salvador Arena, prova de língua portuguesa de 2025. A pergunta é a seguinte: assinale a alternativa em que se faz a afirmação correta, verdadeira, quanto à forma verbal destacada. Então, uma questão típica de gramática que envolve verbos. Muito bem. Então, ele quer a correta, a verdadeira. O que isso significa? Que nós temos 3 falsas e apenas uma verdadeira. Na questão de número 11, a letra A faz a seguinte questão. Em aura de ansiedade, o próprio ar pesa ou escasseia. Olha que interessante. Nós temos aqui o escasseia. Então, tomem bastante cuidado, por quê? Porque ele diz o seguinte, o verbo no infinitivo, o verbo escasseia no infinitivo, lembrando que infinitivo são os verbos terminados em R, né? Ar, er, ir, como amar, comer e dormir, seria escassear. Tá? Essa aqui já é a resposta, gente, já está certo. Tá? Então, realmente, aí o verbo escasseia no infinitivo, que está lá no primeiro parágrafo, é escassear. É a resposta A. O que significa que a B, a C e a D, obrigatoriamente, tem que estar errado. Sim ou não? Na B diz assim, em ter de suportar a exceção que se eterniza, que constrange. Observe, está em negrito. Está dizendo que o verbo no infinitivo é constrangir. Não é constrangir, gente. É o quê? É constranger. Trata-se, então, de um verbo de segunda conjugação. Então, não é constrangir, é constranger. Já na C diz o seguinte, é ir levando um dia a Deus se apieda, tenha piedade, né? De nós. O verbo infinitivo é apedar? Não, né, gente? Nós sabemos aí que é ter piedade, apiedar, não é apedar, né, gente? Apiedar, é ter piedade. Então, também está errada essa C. E na D, vamos ver o que está errado? Na D diz, o sol espanca as trevas, mas o pesadelo continua, até se agrava. Olha só, o verbo no infinitivo é agravear? Não, o verbo no infinitivo de agrava é agravar. Verbo aí da primeira conjugação. Então, a correta é a de amor. Então, todas as outras, a B, a C e a D, estão incorretas. Tudo bem? Questão de número 12 de língua portuguesa da prova Engenheiro Salvador Arena, edição de 2025. A questão de número 12 é uma questão de gramática, de estudo de palavras, de aumentativo. A questão número 12 reza o seguinte. O grau aumentativo sintético pode ser feito a partir do acréscimo do sufixo ok, a base de um substantivo. Foi assim informado no texto, o aumentativo do substantivo destacado em. Então, nós queremos saber aí, dentre as palavras que estão em negrito, qual é que se refere a um aumentativo. E nós temos a palavra corrupção na A, exceção na B, C, jeitão e D, caminhão. Corrupção, exceção e caminhão são substantivos no grau normal. Ele não está nem no aumentativo, nem no diminutivo. Porém, jeitão, o que significa? Significa que é um jeito
grande. Então, jeito aqui é um substantivo, toda e qualquer palavra acompanhada de artigo que nomeia o ser. Então, o jeito, o jeitão, o jeito grande. Então, nós temos aí letra C de casa, como um substantivo que teve o acréscimo do sufixo ão, que é o grau aumentativo sintético, ok? Letra C de certo. Questão número 13 da prova de língua portuguesa do engenheiro Salvador Arena, da edição de 2025, da prova de língua portuguesa. Assinale a alternativa em que se apresentam as formas do superlativo absoluto sintético dos adjetivos destacados nos seguintes trechos, na ordem em que aparece. Então, tem que ser respectivamente. Então, nós temos aqui a secreta causa desse desconfortável estar em mim. Então, nós temos aqui a palavra desconfortável, que é um adjetivo, porque é uma característica, ok? Perfeito. Só que vale a pena relembrar que quando a palavra termina em vel, como por exemplo, desconfortar, vel, né? Então, em vel, o que a gente tem que fazer? A gente tem que obrigatoriamente troca-se aí para o superlativo absoluto sintético por bio. Tudo bem até aqui? Então, o véu vira o quê? O véu, ou véu, dependendo da palavra, né, da pronúncia, troca-se por bio. Então, nós temos em A, desconfortar... Gente do céu! Ai, que engraçado. Desconfortavelíssimo. Não, nós aprendemos que o véu troca-se por bio. Então, desconfortavelíssimo, não. Na B, desconfortabilíssimo. Opa, aqui está ok. Letra B é aí, bem, por enquanto está aceitável. Na C, desconfortavíssimo. Também não, está errado. E na D, desconfortavíssimo também está errado, tá? Então, a única que é possível das respostas é letra B. Desconfortável, no superlativo absoluto sintético fica desconfortabilíssimo, e simples, no superlativo absoluto sintético, respectivamente, simplíssimo. Letra B de beijo. Questão 14 da prova de língua portuguesa de 2025 do Colégio Salvador Arena. Assinale a alternativa em que o sujeito da oração está destacado no trecho. Então, é uma questão típica de sintaxe, uma questão de termos essenciais da oração. Existe uma dica para encontrarmos o sujeito, sempre perguntarmos que ou quem para o verbo, e nós teremos aí claramente o sujeito. Vale lembrar que nem sempre uma oração inicia com o sujeito, porque nós temos o quê? A ordem inversa, muitas vezes, da oração. Então, tomem bastante cuidado, ok? Na diz assim, durmo e acordo logo depois. Quando eu durmo? Logo depois. Quando eu acordo? Logo depois. Nós temos aqui a junta adverbial de tempo. Logo, não é o sujeito. Tomem bastante cuidado. Próxima, diz o seguinte, sob o signo do Cruzeiro do Sul, seremos aquela pátria. Quem seremos? Nós, sujeito oculto, ou elíptico, ou desinencial. Então, o sujeito aqui é oculto, não é aquela pátria. Quem seremos? Nós. C, na rua passa o lixeiro. Quem passa na rua? O lixeiro, observem. O lixeiro passa onde? Na rua. Quem passa na rua? O lixeiro. Lixeiro é sujeito, letra C de casa. Tomem só um pouco de cuidado, porque aqui, esta oração, o que nós temos então? Nós temos justamente aí o sujeito posposto. Então, tomem cuidado, que nem sempre o sujeito vem antes. Ele pode vir depois. Combinado? Então, aí, letra C de casa. Já na letra D, quero olhar a autoridade. Observem, quem olha, olha algo. Verbo transitivo direto. Olha o quê? Autoridade, objeto direto. Ok? Então, letra C de casa. Questão de número 15, da prova de língua portuguesa do Colégio Salvador Arena, edição da prova de 2025. Observa-se exemplo de antítese no trecho da
da crônica. Então, ele quer o quê? Dentre A, B, C e D, uma resposta, um item em que nós vamos encontrar uma espécie de antítese. É uma questão típica de figuras de linguagem, tá? E nessa questão de figura de linguagem, nós temos especificamente a antítese. A antítese ela é uma figura de linguagem que consiste em aproximar termos opostos, palavras opostas, e corresponde ao que na gramática nós chamamos de antônimos, ok? Então, nós temos que ter palavras opostas. Na diz assim, sensação de mal-estar é essa que me acompanha. Não temos antônimos, não temos antíteses, não temos aqui nenhuma palavra oposta. B, depois de tantas decepções, depois de tudo que vi, que vivi. Então, nós também não temos aqui palavras opostas. Ver é diferente de viver, mas não são opostos. Né? O diferente, por exemplo, de viver é morrer. Ok? Também não temos antítese. Que tal a C? Sentado na cama no meio da noite, daqui a pouco o dia vai nascer. Opa! Olha só, sentado na cama no meio da noite. Daqui a pouco o dia vai nascer. Noite e dia. Nós temos palavras contrárias, palavras opostas. Então, nós temos aqui uma antítese. Letra C de casa. Muito bem. Encerramos, então, a correção da prova do engenheiro Salvador Arena, a prova de língua portuguesa do ano de 2025. Queria agradecer a paciência e a audiência de vocês. O cursinho Sinter agradece e fiquem ligados às próximas correções. Muito obrigada e até a próxima.